Você abriu a fatura do plano e quase caiu para trás. Reajuste de 50%, 60%, sem aviso, sem explicação. Isso é legal ou não? Se esse aumento aconteceu com você ou com alguém próximo, esse vídeo pode te ajudar a entender seus direitos e agir com segurança. Sou Viviane Menezes, advogada especialista em Direito Médico e da Saúde e sócia do Ride e Menezes. Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal, então já segue a gente para acompanhar. Os reajustes nos planos de saúde são uma preocupação constante para muitos beneficiários, e especialmente quando os aumentos são abusivos e tornam inviáveis a manutenção do plano. Para entender melhor essa questão, é essencial a gente conhecer os tipos de contratos existentes e os diferentes reajustes aplicáveis. Para entender os reajustes, você precisa saber qual tipo de contrato você tem. Já olha lá no seu contrato, mas basicamente existem três principais, tá? O primeiro deles é o plano individual ou familiar, contratado diretamente com a operadora. É o tipo mais protegido, porque os reajustes são regulados e autorizados pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E o plano coletivo por adesão é contratado via entidade, como sindicato ou associação. A negociação ela é coletiva, mas os reajustes não passam pela ANS. E temos também o plano coletivo empresarial, que é contratado por empresas para os seus funcionários. Também não tem limite regulado e os reajustes são negociados entre empresa e operadora. E aqui o que a gente precisa de ter de ponto de atenção? Quanto mais coletivo o plano, menos controle existe sobre o reajuste. Mas isso não significa que tudo é permitido. Mesmo sem a regulação prévia, o reajuste deve ter a base técnica, a proporcionalidade e a transparência. E quais são os tipos de reajuste, como que ele funciona, enfim. Existem dois principais reajustes. O anual, por variação de custos, aplicado geralmente ali no mês do aniversário do contrato, e nos planos individuais deve seguir o índice divulgado pela ANS. Já nos coletivos, o índice é livre, mas precisa ser fundamentado. Mais pra frente eu explico melhor essa situação. E há também o reajuste por faixa etária, que é no caso dos reajustes por mudança de faixa. A regulamentação ela foi evoluindo com o tempo nesse sentido, inclusive. Antes da lei de 1998 não haviam regras específicas, já com a lei foram estabelecidas faixas etárias e limites para reajustes. E posteriormente o Estatuto do Idoso também trouxe algumas proteções adicionais para os beneficiários acima de 60 anos. Esse reajuste ele é geralmente aplicado quando o beneficiário muda ali de, por exemplo, 58 para 59. É legal, mas precisa seguir três critérios segundo o STJ. Estar previsto em contrato, seguir as normas da ANS e não aplicar percentuais abusivos ou discriminatórios, especialmente após 60 anos. O Estatuto do Idoso ele proíbe esses aumentos discriminatórios a partir dos 60, né? Na prática, esses reajustes expressivos nessa faixa costumam ser anulados judicialmente. Geralmente a gente vê muitas fraudes e muitos abusos quando a gente fala de reajustes, tá? Uma das práticas, inclusive, cada vez mais comum é do chamado falso coletivo. E o que é isso? É quando um pequeno grupo, às vezes uma única família, é colocado em um coletivo empresarial, geralmente com um CNPJ fictício. Isso é basicamente feito para fugir da regulamentação da ANS, tá? Consequência, beneficiário é colocado num contrato sem limite de reajuste e recebe aumentos de 30%, 50% ou mais, mesmo sem usar o plano e sem justificativa nenhuma. A boa notícia é que a Justiça tem reconhecido esses casos como abuso. Quando fica comprovado que o plano é um falso coletivo, ele pode ser reclassificado como plano individual ou familiar e passar a seguir os limites de reajuste da ANS, tá? E o que diz a Justiça sobre esses reajustes abusivos? Mesmo nos contratos onde a ANS não regula o percentual, o Poder Judiciário pode intervir. Em quais situações, né? O Código de Defesa do Consumidor e o princípio da boa-fé contratual são aplicáveis em todos os casos. A Justiça reconhece que reajustes abusivos sem justificativa técnica violam o equilíbrio contratual. Então, um exemplo, um cliente de 62 anos teve aumento de 65% após mudar de faixa etária. O contrato previa reajuste, mas não informava os percentuais. Nesse caso, a Justiça entendeu que houve um desequilíbrio e muita desinformação, que o aumento violava o Estatuto do Idoso e a operadora não apresentou relatório técnico. Consequência, resultado, houve uma suspensão do reajuste, a devolução dos valores pagos e a manutenção do contrato. Então, como agir se você suspeita que está diante de um reajuste abusivo? Se você
percebeu ali um aumento desproporcional, você precisa seguir alguns passos. Primeiramente, solicitar uma cópia do contrato e verificar as cláusulas de reajuste. Se a operadora se recusar a entregar, anote o protocolo e denuncie a ANS. Peça formalmente a justificativa do aumento, com base técnica e em documentos. Em terceiro ponto, reúna todos esses seguintes documentos: os boletos antigos e atuais, e aí você pode acessar o site ou aplicativo e ir na parte de pagamentos e baixar todos os arquivos de todos os anos. Lá tem quase como se fosse um extrato bancário. Um comunicado de reajuste, se você tiver, o contrato ou a proposta do seu plano assinada e os relatórios médicos, se você tiver em tratamento médico contínuo. Depois de juntar toda essa documentação, você vai procurar uma orientação jurídica especializada. E aí, com base nesses documentos, é possível negociar com a operadora, fazer denúncia à ANS, ingressar com uma ação judicial, com pedido às vezes até de liminar. Então, o prazo para contestar o reajuste é de até 5 anos após a cobrança indevida. Então, quanto antes de você agir, mais chance de evitar o prejuízo imediato. Porém, você pode vir ali, já num reajuste abusivo antigo, você pode vir atualizando esses valores. Esses valores podem ser, assim, exorbitantes e assustadores, tá? O reajuste do plano de saúde não pode ser ali quase como uma sentença te obrigando a cancelar o plano de saúde. Você paga há anos, confia na operadora, não pode ser penalizado praticamente com aumentos abusivos, desproporcionais e sem explicação. A justiça tem reconhecido esses abusos e tem garantido que o acesso à saúde não seja um privilégio, mas um direito. E se você está enfrentando esse problema, busque um advogado especialista, ou se você conhece alguém nessa situação, envie esse vídeo e compartilhe essa informação. Bom, deixe seu like, se inscreve no canal e toda quinta-feira a gente se vê por aqui.